certo, né? Ana, o que acontece, né, com uma pessoa que cresce sem ter ali, né, o registro do pai, né, quem, enfim, faz parte da vida dele, né? O que isso acontece, assim, com o passar do tempo? O que isso pode provocar numa pessoa? Isso aí, Ana, eu sempre gosto de falar o que pode, né? O que pode, não afirmar. Mas a família, né, e inclusive geneticamente a gente foi projetado para proteger, né, nosso DNA. Então é um abandono, né, em muitos casos que essa pessoa sente muito. Podem desenvolver casos de depressão, casos de ansiedade, né, dificuldade de se relacionar. Por quê? Parte do nosso ego, ele é construído de acordo com o vínculo que eu tenho. O primeiro vínculo, ele é familiar. E, normalmente, essa situação, a gente já está falando de um início de vida em uma situação de conflito. E a estrutura também com a qual essa criança é criada é muito importante. E uma das coisas também que acontecem, que às vezes o homem não pensa nisso, né? Ele não assume esse pai, às vezes numa situação de infância, essa pessoa cresce, se torna um adulto, aí ele se torna avô, aí ele quer essa aproximação. E aí aquele filho também, em alguns momentos, olha, agora eu não quero, já não quer, né? mais. Isso acontece também. Olha só, gente, pela internet, eu converso agora com a Raquel. Ela não tinha o nome do pai na certidão e hoje a situação já foi resolvida, não é isso, Raquel? Conta a sua história pra gente. Oi, boa tarde. Então, eu fui filha de uma mãe solteira, né? Minha mãe na época era muito jovem e ela veio a engravidar, ó, há 46 anos atrás. E naquela época, os recursos eram muito mais difíceis do que hoje. Ela então procurou ajuda com meu pai e ele simplesmente abandonou, não quis saber da criança nem dela. Aí, no decorrer dos anos, eu queria saber quem era meu pai, eu sempre perguntava para ela. E ela sempre falava quem ele era, onde ele morava, mas ela não quis mais saber dele por ele não ter ajudado ela lá quando ela estava grávida de mim. Aí eu entrei na justiça, quando eu fiz 18 anos eu entrei na justiça, fizemos a investigação de paternidade, o juiz na época decretou, tudo deu certo, ele me registrou, mas nesse período eu de criança até os meus 18 anos, eu fiquei muito frustrada por não ter um pai nos meus documentos, sempre vi as minhas amigas falando de pai e eu sempre passando por aquele processo assim dolorido, que isso me causou até mesmo o meu emocional assim, muito abalado, que até hoje isso mexeu comigo. Mas graças a Deus superei também. Então foi isso, na época minha mãe me criou sozinha, eu não teve o apoio do meu pai e hoje eu sou registrada no nome dele e consegui tudo pela justiça. Mas eu superei a rejeição do meu pai comigo mesma. Como que foi, conta pra gente, o momento em que você recebeu nas suas mãos a sua nova certidão, constando ali o nome do seu pai e o da sua mãe junto do seu? Então, na época, eu fiquei assim muito triste, porque quando saiu a certidão, a minha mãe já não estava mais presente. Ela havia morrido já. Aquilo foi um momento de muita alegria, porque foi muito triste para mim. Eu queria mesmo que ela estivesse presente para ela ver tudo aquilo. E quando o juiz decretou a certidão que fosse feita, eu fiquei feliz e ao mesmo tempo triste, porque minha mãe não estava ali presente para ver aquela conquista que eu consegui, entendeu? Mas foi muito bom porque hoje eu respiro aliviada, apesar de eu não ter assim aquela aproximação muito carinhosa com ele, né, ele comigo, porque os anos se passou e tudo mudou, eu superei, eu virei uma dona de casa, tenho minha família, então o que passou, não tenho raiva, não tenho sentimento ruim contra ele, mas eu fiquei muito feliz com a determinação da justiça e hoje está tudo resolvido. Foi um passo muito importante na sua vida, né? Muito, porque a minha vida toda
eu não tinha ele nos meus documentos, não tinha, assim, aquelas... que um filho tem que ter o carinho do pai, o filho tem que ter o nome do pai no documento, tudo tem que ter ali a filiação do pai e da mãe. Isso se torna muito importante na vida de uma criança. E quando eu estudava, que eu via festa dos pais na escola e meu pai nunca estava presente, final de ano, quando era Natal, era o meu aniversário, eu ficava assim pensando, poxa, cadê meu pai? E ele nunca aparecia. Então, mas graças a Deus, ele me abençoou muito, que eu cresci, me fortaleci na situação que eu passei minha infância toda, a minha vida toda, e hoje eu me torno uma mulher muito feliz, realizada. Eu tenho uma família, eu tenho umas filhas abençoadas que eu amo muito, um esposo que me apoia em tudo. Então, hoje eu sou feliz. Que bom, a gente fica feliz por isso também. Eu vou até fazer uma pergunta aqui para a Ana, né? Diante desse relato, né, tão cheio de emoção, né, e as verdades dela, os momentos pelos quais ela passou, né? Isso tudo é um processo, como ela mesmo disse, bastante dolorido, né? Dolorido. E percebe como ela também criou a história dela. Uma pena para esse pai, né, que não pôde ter esse convívio. E o que a Raquel cita ali que aconteceu com a mãe dela, muitas mães fazem isso, elas procuram aquele parceiro, falam, e se ele não quer, elas também não querem, né, ir mais atrás às vezes, porque elas entendem que de repente essa pessoa deveria querer tanto quanto elas aquele filho. E daí passam, né, a não merecer mais aquele, desfrutar daquele momento. Passam a deixar para lá, né? Muita gente deixa para lá ainda. O que é uma pena, né? Alexandre, eu acho que é importante a gente reforçar o processo que você colocou, porque às vezes a gente tem pessoas em casa que pensam em buscar isso, o que fazer, às vezes ainda se sente intimidada ou com medo mesmo, né, de tomar esse primeiro passo. Vamos reforçar, assim, Sim. Só procurar, quem procurar? Bom, a criança foi registrada, não tem o nome do pai. Ponto, isso. A mãe tem 2 caminhos. O primeiro caminho é pedir ao pai que faça isso voluntariamente. Porque se ele quiser voluntariamente fazer, basta ir ao cartório onde a criança foi registrada e dizer assim, eu sou o pai, coloca meu nome aí. É simples assim? Simples assim. Tem muito mistério, tem complicação, né? O tabelião vai lavrar ali uma declaração que ele está declarando o pai, né? Vai registrar. Muito simples. E, na maioria dos casos em que a pessoa não tem condições ou recursos financeiros para isso, é 0800. Tá? Na maioria dos casos. Perfeito. A segunda opção que ela tem é procurar a Defensoria Pública e dizer assim, olha, eu preciso fazer o exame de DNA para o reconhecimento da paternidade. Ela não precisa ter medo, isso não gera nenhum tipo de sanção para a mãe. Nem constrangimento. Não. A mãe não é punida pelo fato de ter tido o filho ali, né, naquelas condições. E mais, ela também não é punida se ela indicar um suposto pai que não é o pai. Também não dá punição para ela. A menos que ela faça isso de modo doloso, querendo criar algum mal para uma determinada pessoa. Mas se ela fala assim, olha, eu tive um relacionamento com aquele sujeito e engravidei mais ou menos naquela época. Então, se não é ciclano, é beltrano. Ela pode indicar esses dois, são chamados os dois, faz o exame de DNA, vê quem é o pai verdadeiro, você é o pai verdadeiro. Então, vai registrar em nome do pai verdadeiro. Tá? Agora, existe uma situação um pouco mais complicada, não sei se a gente tem tempo, mas eu vou dizer isso rapidinho, que é o seguinte, a mãe está com uma determinada pessoa, se relacionando com ele, mas ela deu uma escapadinha e engravidou de um terceiro. E registrou o filho como se fosse daquele convivente dela, daquele parceiro, daquela pessoa com que ela está vivendo ali, mas o filho é do outro lá. Passa-se o tempo e agora querem resolver a situação. Então agora é a questão de tirar da certidão um pai e incluir o outro. Isso aí é um pouquinho mais complicado. Isso aí vai depender necessariamente do judiciário, porque existem uma série de outras questões que envolvem isso aí. Mas mesmo assim ainda tem conserto. Acho que o mais importante é exatamente isso que você acabou de pontuar.
tem jeito, gente. Eu acho que, né, a pessoa quer, é o direito, sim, ter o nome do pai, ali constar de quem você é filho, filha. Então, não se sentir com vergonha disso. Eu quero agradecer também a